Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Professor Nunes.jns. Vamos falar sobre as notícias que tivemos nesses dias, mais precisamente nesta segunda-feira, principalmente notícias relacionadas aos ataques terroristas dos terroristas bolsonaristas. Então vamos aqui pegar algumas notícias, destacar alguns pontos aqui que nos chamam a atenção, né? A primeira coisa, a Procuradoria-Geral da República, o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, finalmente ele entra em ação contra os terroristas bolsonaristas, né? A gente sabe que durante os 4 anos que o Bolsonaro passou na presidência da República, né, o Augusto Aras não fez muita coisa, principalmente no que diz respeito às denúncias contra o Bolsonaro. Agora, né, a semana passada, ele já sinalizou alguns pontos interessantes, algumas posições interessantes, inclusive colocando o nome do do Bolsonaro nas investigações desses atos antidemocratas, esses atos terroristas. Então a PGR denuncia 39 bolsonaristas e pede bloqueio de 40 milhões, mas não inclui terrorismo entre crimes cometidos no dia 8 de janeiro. Até porque a lei antiterrorismo, né, a lei diz o seguinte, né, que é considerado terrorismo as ações relacionadas à xenofobia, né? Nós vamos pegar uma parte aqui e destacar, que aí dá para entender. A questão é como se coloca, né, como está na lei essa definição aí de terrorista. A Procuradoria-Geral da República, a PGR, apresentou nesta segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal um pedido para bloquear 40 milhões em bens de terroristas bolsonaristas que participaram da preparação das sedes dos 3 poderes, participaram da depredação das sedes dos 3 poderes em Brasília no dia 8 de janeiro. O pedido consta da denúncia feita ao Supremo contra 39 bolsonaristas executores dos ataques. Eles deverão responder pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. A denúncia pede ainda a decretação de prisão preventiva dos acusados e perda dos cargos ou funções públicas nos casos pertinentes. O crime de terrorismo ficou de fora da lista. Segundo a PGR, a lei diz que os atos são terroristas quando praticados por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia ou religião, o que não teria ocorrido. Claro, a gente pode até abrir aspas aqui e dizer o seguinte: essa lei ela precisa ser corrigida, até porque quando se fala de atos terroristas, a gente sabe a maneira como os terroristas bolsonaristas agiram, não dá para não qualificar como terrorista. Só que na lei o terrorismo é visto principalmente se forem consideradas a partir desses pontos que nós demonstramos aqui, né? Então a denúncia da PGR é assinada pelo subprocurador-geral Carlos Frederico Santos, que coordena o Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos, criados pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, na semana passada. Numa mudança de perfil de atuação desde que Jair Bolsonaro deixou o comando do país e pressionado por procuradores e parlamentares, a PGR pediu na semana passada a inclusão do ex-chefe do Executivo como investigado por ações antidemocráticas perante o STF. Moraes autorizou a apuração. A polícia prendeu até o momento 1.400 pessoas pelos ataques. Inclusive, depois que a gente vê as imagens ali que foram passadas no Fantástico, né, deste domingo, de, como diz assim, embrulhar o estômago, né, porque, de fato,
é um vandalismo, é um absurdo, são atos de fato terroristas. Uma outra notícia que chamou a atenção aqui é sobre o governador do Distrito Federal, que ele, de certa forma, passa pano para os terroristas, apesar de apontar uma posição dúbia, né? Ou seja, ser contrário, vandalismo e tal, e chega, inclusive, a sugerir que Lula, né, que o presidente Lula deixou os ataques em Brasília acontecerem para posar de vítima. Então, isso é um grande absurdo. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, disse numa entrevista à Rádio Gaúcha, na manhã desta segunda-feira, 16, que, em sua opinião, o governo Lula deixou os ataques em Brasília acontecerem para posar de vítima. O mineiro, que foi aliado de primeira hora de Jair Bolsonaro durante seus caóticos 4 anos de governo e que subiu com empenho no palanque do extremista no segundo turno da eleição de 2022, ainda fez questão de passar um pano para a extrema-direita brasileira, dizendo que ela é uma minoria. Me parece que houve um erro da direita radical, que é minoria, houve um erro também, talvez até proposital, do governo federal, que fez vista grossa para que o pior acontecesse e ele se fizesse de vítima. É uma suposição, mas as investigações vão apontar se foi isso, disse o Zema. Bom, eu considero essa fala do governador Zema uma fala criminosa, né? Uma fala assintosa, depois de tudo que se viu, inclusive com a reportagem do Fantástico, mostrando as imagens que gravadas pelas câmeras, que estavam na roupa dos policiais, né, a tentativa de acalmar a situação, de conter a situação, e a gente viu os absurdos dos ataques terroristas, né? Então, considero essa fala do Zema assim, uma fala criminosa, assintosa, né? A outra coisa é que a Polícia Federal ela prende 4 pastores, donos de igreja, vinculados ao ataque terrorista no Distrito Federal. E aqui vale o seguinte, pessoal, um comentário sobre essa questão aí. A influência dos pastores, de grande parte dos evangélicos, né, de pastores principalmente, no que diz respeito a esses ataques terroristas, né? Desde o resultado das eleições, né, desde o resultado das eleições que apontou a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, que os bolsonaristas não aceitaram o resultado e entraram naquela onda, né, toda aquela narrativa criada pelo Bolsonaro, criticando, criminalizando as urnas eletrônicas, e aí o resultado era exatamente saiu o que eles esperavam, né? Então, terminou que houve essa tentativa de golpe, essa depredação, todos esses atos terroristas. Então, vários pastores, não digo todos, mas vários pastores têm grande culpa desses atos, porque até fizeram vídeo estimulando esses atos dessa natureza. Então, parte das lideranças religiosas já estão detidas na Papuda, onde devem aguardar por um julgamento, notícia que está aqui na revista Fórum, levantamento feito pela agência Lupa, a partir de dados da lista oficial dos 1.398 detidos, mostra que ao menos 4 pastores, donos de igrejas, e que participaram diretamente do ataque terrorista no dia 8 de janeiro, foram presos. No entanto, o estudo mostra que o número de líderes religiosos envolvidos com a tentativa de golpe pode ser maior. Pelo menos outros 13 líderes religiosos aparecem na base de dados incitando ou aderindo às invasões aos prédios dos 3 poderes da República, o Congresso Nacional, STF e Palácio do Planalto. Entre os religiosos que já estão presos na Papuda está Francismar Aparecido da Silva, que se apresenta como pastor presidente da Igreja Ministério Evangelístico Apacentar,
João Marciano de Oliveira, dono da Igreja de Jesus Cristo, é a razão do meu viver, em Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Donizete Paulino da Paz, dono da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Deus das Nações, em Lusiânia, Goiás. Jorge Luiz dos Santos, presidente da Igreja Evangélica Amor de Deus, João 3, versículo 16, de Itaverava, Minas Gerais. Bom, a lista, como se vê, é grande. Aí eu tenho uma coisa a dizer, o seguinte, não dá para pensar em outra coisa, a não ser perguntar assim, vocês, pastores, que estimulam esse tipo de coisa, vocês não têm vergonha na cara? É isso que aprenderam da Bíblia, dos ensinamentos de Jesus Cristo? Desde quando Jesus Cristo é a favor de depredação? Aí já vem na minha cabeça aqui, você deve estar pensando, mas Jesus Cristo também entrou na igreja e derrubou todas as coisas ali, por causa que estavam fazendo da igreja, né, do santuário de Deus, coisa de vândalo. Aí eu digo o seguinte, é exatamente o contrário, essa ação que aconteceu nos prédios dos três poderes, é exatamente o contrário daquilo que Jesus Cristo pensou. Se você está pensando nessa aí, olha, Jesus Cristo entrou também na igreja e saiu derrubando, batendo em tudo. Não é o caso, não faz sentido. A questão central é a incitação à violência. A questão central é a tentativa de derrubada do Estado democrático de direito. A questão é ação terrorista, o ódio muito claro e que traz grandes prejuízos para a sociedade. Então a gente vê que o comportamento dessa massa terrorista, infelizmente, né, tem muita coisa a ver com as falácias, com as mentiras, com as fake news que aprenderam, que acessaram nos grupos de WhatsApp, nos grupos do Telegram e principalmente nas igrejas que ainda tem aquela ideia totalmente perturbada, porque vai ser o comunismo, que vai fechar a igreja, isso, aquilo. Então, isso é um comportamento de pessoas imbecilizadas. E os líderes religiosos têm grande culpa, sim, grande culpa mesmo, estimulando atos dessa natureza. Você imagina que mais de 2 meses que passaram na frente dos quartéis eram simplesmente para rezar como eles rezavam de fato, mas rezavam de forma distorcida, né? Eles estavam, né? Eu não canso de dizer, os que estavam nos quartéis, inclusive os quartéis têm grandes culpas disso, né? As Forças Armadas, né? O Exército principalmente, é um grande culpado quando acolheu esse tipo de movimentação, de manifestação contrária ao Estado democrático de direito. Então, o comportamento dessa turba, né, que provocou esses danos, né, essa depredação, é um comportamento que tem a leniência de pessoas, de líderes, de setores que não deveriam exatamente colaborar para esse tipo de coisa. Eu falo das igrejas, eu falo das Forças Armadas, por exemplo. Isso é uma vergonha. O fato é que todos os que cometeram crime devem ser punidos, sim, devem ser presos e sem anistia. Os mandantes, os financiadores, os que estimularam tudo isso, devem sim ser punidos. E o discurso do Bolsonaro, quando era presidente, alimentou todo esse comportamento para chegar nesse ponto. Então, esse é o fato, este é o grande problema. É isso aí, dê um like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber nossas novidades, comente, compartilhe e divulgue nossos vídeos nas suas redes sociais para seus amigos e para suas amigas, e até o nosso próximo vídeo.